E aí pessoal, hoje no canal nós vamos fazer aqui o projetinho que a gente publicou lá no nosso Instagram, que é o sisteminha de ventilação automática, galera. Você define a temperatura e quando a temperatura subir, o sistema entra para resfriar aí o seu sistema, o seu circuito, depende do que você quer fazer, certo? Então galera, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like e vamos embora pro vídeo. Então galera, vamos entender aqui como funciona aí o nosso circuitinho, bem fácil, bem prático, pode ser utilizado em diversos projetos, certo? Então vou explicar aqui. Galera, o componente que nós vamos utilizar aí é o clássico aí, operacional, certo? Na configuração aí como comparador. Então o que acontece? Eu tenho aqui a minha entrada não inversora e a minha entrada inversora, tranquilo? E aí pessoal, nós precisamos fixar aí um valor que vai ser a nossa referência, né? Digamos uma temperatura de referência, né? E aí a partir da referência você vai ter aí um valor que se ultrapassar você vai tomar, né, alguma ação, seu circuito vai efetuar alguma ação, entendeu? Então inicialmente o que nós vamos fazer? Nós vamos setar aqui no nível lógico positivo, galera, um valor de tensão, certo? Show de bola, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou alimentar o meu circuito com 12 volts, né? Então nós vamos usar o nosso divisor resistivo, né? Obviamente. Então como que eu fiz, né? Existem várias formas de você fazer, mas a lógica é a mesma, não muda. O raciocínio é o mesmo. Então tem dois resistorzinhos aqui, né? Que vai funcionar aí como nosso divisor resistivo. Já vimos aqui divisor resistivo no canal. Então galera, eu vou utilizar um resistor de 1K e um resistor de 1K. Então a gente tem a fórmulazinha lá do divisor, né? Que é o nosso Vout. Ele é igual ao R2 sobre o R2 mais o R1 vezes o Vin. Beleza? Então o nosso Vin é a nossa entrada aqui. O nosso Vout é este ponto aqui, em relação ao R2 e a nossa referência aqui, que é o nosso GND. Então, galera, como a gente está vendo aqui dois resistores iguais, né? Em um divisor resistivo, quando nós temos dois resistores idênticos, de mesmo valor, o valor da saída é exatamente o meio da entrada, metade da entrada. Então, se eu tenho um 12 aqui, galera, eu vou ter 6 volts. Se você está duvidando, faça os cálculos aqui que vai dar certo. Então vamos lá, quando você ligar o seu circuito lá, o seu operacional aqui vai ter 6 volts neste ponto. Então agora você precisa ficar comparando, aqui nós estamos na configuração de comparador, essas duas entradas, e aí quem vencer vai ter lá o seu valor espelhado ou transferido para a saída, né? Pessoal, no nosso projetinho da nossa fonte de bancada que a gente fez, um inscrito deixou uma dúvida que ele tinha lá sobre essa questão do amplificador operacional como comparador. Ele não estava entendendo a saída. Eu vou explicar aqui, galera. Basicamente é o seguinte: se você tem qual a saída que vai ser replicada aqui, né, de acordo com a entrada do seu operacional, né, vai depender da sua alimentação. Por exemplo, se aqui eu estou alimentando com 12 e 0 volts, né, meu GND. Se a minha entrada aqui negativa, né, tiver uma tensão maior, por exemplo, 4 volts, e aqui eu tenho 1 volt, então eu vou ter um referencial aqui de acordo com a minha alimentação. Se eu estou alimentando com 0, então aqui eu tenho 0 volts, porque a minha entrada negativa ou minha entrada inversora está vencendo, digamos assim. Se por acaso aqui eu tiver 5, aí a minha entrada positiva, né, a minha entrada não inversora está ganhando, aí galera eu vou para o valor que eu tenho na minha alimentação positiva, que é 12 volts. Já se você estiver alimentando com uma fonte simétrica, galera, aí as coisas vão mudar. Se você tiver aqui, ó, menos 12, aí sim, neste caso, a minha positiva continua ganhando, vai sair 12. A partir do momento que a minha entrada negativa ganhar, por exemplo, 7 volts, aí eu vou ter na minha saída o valor da minha alimentação terminal negativa. E nesse caso é menos 12. Então, galera, depende diretamente de como você está alimentando seu operacional. Então, pessoal, como que nós iremos fazer aqui a nossa referência agora para vir aí verificar nossa temperatura? Nós vamos utilizar, galera, um termistorzinho, tá? NTC. Eu estou utilizando aqui, galera, o modelo TTC 104.
Então, o que é que isso quer dizer? Olha no datasheet do componente, nós temos que observar alguns parâmetros. E um parâmetro muito importante, galera, é a resistência de referência, ou resistência zero, né? Que é justamente, de acordo com o datasheet, no caso desse aqui, o datasheet me diz que em 25 graus, a minha resistência de referência, galera, é 100 k ohms. Tranquilo, né? Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Como eu tô aqui no Nordeste, no Ceará, né? Para eu conseguir 25 graus, só se estiver nevando aqui. Então, aqui no ambiente que eu tenho aproximadamente, pessoal, 31 graus, né? Medindo com o meu multímetro, a resistência, ele deu em torno de 70 k ohms, né? Então, digamos que essa vai ser a resistência do meu termistor para, né, o ambiente que eu estou aqui agora. Isso eu obtive fazendo as leituras dele. Ele com um multímetrozinho, então... a temperatura aqui que está na sala, eu tenho essa resistência nele. Então essa aqui vai ser a minha referência. Beleza? Então o que vai acontecer? Como eu tenho um NTC, galera, o que acontece? Quando a temperatura sobe, a sua resistência diminui. Dá para ver aqui, né? Em 25 graus eu tenho 100K, em 31 eu tenho 70K. E outra observação, galera, dos termistores é que eles não são lineares, certo? A curva é assim, ó. É algo não linear. Certo? Então, para uma certa temperatura, você tem um determinado valor de resistência. Se você tiver o dobro dessa temperatura, você não vai ter a metade da resistência não, tá? Porque ela não é linear. Mas são valores aí próximos. E uma coisa não muda. Quanto maior a temperatura, menor a resistência. Já os termistores da família PTC são o inverso disso, né? Quanto maior a temperatura, maior a resistência. Só isso. Tranquilo? Pronto, aí o que é que vai acontecer? Se eu tenho aqui por volta na temperatura ambiente, né, galera? Eu tenho aqui, ó, 70 k ohms, né? Então, se eu colocar aqui em cima um resistorzinho, galera, de 50k, o que é que vai acontecer? Olha aí, resistorzinho de 50k, mais uma vez, né? Nosso cálculo do divisor resistivo. Então, vamos lá. Eu tenho 70 dividido por 70 mil, né? 70 mil ou 70k. Mais 50k vezes 12, que é a minha tensão de entrada, né? Então, galera, eu tenho, isso vai me dar 7 volts. Então, vou botar de vermelho, vou até botar esse aqui também de vermelho para ficar bem explicado, né? Então, aqui eu tenho 6 volts e aqui, com esse valor aqui na temperatura ambiente, eu tenho 7 volts, né? Então, pela lógica aqui, este meu valor, a minha entrada negativa está ganhando, então aqui eu tenho 0 volts. Beleza, conforme a temperatura vai subindo, essa resistência vai caindo. Então, quando eu chegar próximo aí de um pouco abaixo de 50, né? Porque, ó, como a gente viu agora há pouco, se eu tiver dois resistores com o mesmo valor, eu vou ter logicamente a metade do valor. Então, se eu tiver 50k aqui 50, bem aqui eu teria 6 volts. E aí eu também vou ter 6 volts aqui, então não vai fazer diferença. Quando ficar um pouco abaixo disso, vamos supor 45k ohms, aí eu vou ter um valor abaixo de 7 volts. Então, quanto menor este valor aqui, né, mais probabilidade da minha entrada positiva tá ganhando. Vamos ver isso nos cálculos. Então, eu tenho aqui, ó, 45k dividido por 45 mais 50 vezes a entrada que é 12. Olha, galera, deu 5,68. Então agora eu tenho, a minha temperatura subiu porque a resistência baixou, né? Que é um NTC. Então agora eu tenho 5,6 volts. Agora a minha entrada positiva está ganhando e essa saída vai para 12 volts. E aí com esses 12 volts você faz o que você quiser no seu circuito. No nosso caso aqui, como é só para a gente exemplificar, o que é que eu fiz? Botei um resistorzinho aqui, joguei na base de um transistor, né? Que vai aqui para o nosso terra. E aqui, galera, eu coloquei, vou simbolizar aqui por um motorzinho, né? Deixa eu fazer um desenho aqui, né? Pronto, esse motorzinho aí, que é para ser um motor, mas não parece muito. É para ser um fan, né, galera? Um coolerzinho que você tira de computador, de equipamentos, que vai resfriar. Você pode posicionar para resfriar alguma coisa no seu circuito. Esse circuito aqui é um exemplo de projeto e você usa, depende aí da sua imaginação, né?
Outra coisa que eu fiz, se eu não me engano, eu também coloquei um LED, né? Então, neste ponto aqui, eu coloquei um outro resistorzinho de 1K, né? Um LEDzinho indo para 12 volts, né? E aí, quando o meu for para positivo, vai polarizar a base do meu transistor. Tem vídeo no canal falando de transistor e ele vai habilitar tanto o fan quanto o LED, né, para indicar que a temperatura está acima da que você definiu. Uma dica, você poderia, por exemplo, trocar um desses resistores aqui, galera, por exemplo, por um tripod ou um potenciômetro que você ajusta aí no seu painel, e aí você consegue definir um valor aqui de referência e assim você consegue variar o ponto de disparo, a temperatura em que o seu sistema vai entrar. Olha aí que bacana, certo? Então, galera, esse é o circuito bem fácil, bem simples. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a bancada ver funcionando. Vamos. Olha aí, pessoal, aqui o nosso circuitinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso LM741 como comparador. Nosso termistorzinho, um resistor aqui de 50K. Eu não tenho de 50, então botei dois de 100K em paralelo, beleza? Dois resistores aqui de 1K, que vai me dar referência aqui, como eu tenho 12 de alimentação, então eu vou ter 6 volts aqui referenciando. O nosso BC548, que vai funcionar aí para ligar aí o nosso fanzinho aqui, né? Nosso cooler e também o nosso LED. O mesmo circuito que a gente viu lá no quadro, galera. Certo? Então, vou alimentar aqui com 12 volts, galera. E o interessante aqui, eu vou colocar aqui os dois multímetros que vai monitorar aí as minhas entradas do meu operacional, certo? Então, pessoal, observe o seguinte, a minha entrada negativa tem 7.2 volts e a positiva tem 6.2, então essa aqui está maior, então eu tenho um valor 0 volts, como eu estou alimentando com 12 e 0 volts, então eu tenho 0 volts, então não vai polarizar meu transistor, pois ele é um BC548, um transistor NPN, então preciso de um valor positivo para polarizar a base dele. Então, galera, observe, eu vou colocar aqui a pistola de ar quente e observe a tensão aqui caindo, de acordo com a explicação que a gente viu. Quando ela for ficar abaixo dessa tensão, nosso ventilador vai entrar. Olha aí, galera. Vai baixar a tensão, baixando. Já entrou aí o nosso circuitão, beleza? E aí, como eu tirei a pistola, a temperatura vai se estabilizar, ó. A tensão já subiu, já desligou o nosso sistema. Então, funcionando aí, nosso circuito show de bila. Mais uma vez, galera, vamos deixar aqui a tensão subir mais um pouquinho, né? Porque senão assim que eu colocar ela já vai disparando. Então, galera, esse circuito aqui você pode fazer milhares de modificações, de melhorias para qualquer projeto que você quiser, certo? Eu dei a ideia, agora você aí que bota a cabeça para funcionar e desenvolve, faz melhorias, como é que eu falei. Colocar aqui um potenciômetrozinho e você define uma temperatura que você quer, né? Ao invés de ficar trocando dos valores dos resistores. Coloca um fixo e um resistor e aí, galera, você define a temperatura. Então, mais uma vez, temos lá 7 volts. Vou ligar aqui a pistolinha. Já observe, galera, caindo. Quando for menor do que esse, nosso circuito de proteção entra, né? Nossa ventilação entra, vai lá. Ligou. Beleza, galera? Então, tudo funcionando. Então, fica aí a sugestão para você. Espero que vocês tenham entendido como o circuito funciona. Você também pode colocar outra dica, um temporizador, para que o ventilador, mesmo quando a temperatura se estabilize e ele fique um tempinho funcionando, outra melhoria que você pode fazer. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido esse circuito. Tentei deixar aí bem fácil o entendimento e bem prático, certo? Beleza, pessoal? Obrigado por ter assistido. Deixando aqui um recadinho lá no nosso Instagram, galera. Tá rolando um sorteiozinho, ó, dessa mini furadeirazinha aqui que a gente fez em impressão 3D. E também, galera, da nossa plaquinha de circuito da nossa fonte que a gente projetou. Vai ter o sorteio dela, sim, sem os componentes. E também, galera, eu pretendo fazer o sorteio dela já montadinho. Então serão 3 prêmios, beleza? Então o link do nosso Instagram está aí na descrição, do nosso Facebook também, do nosso grupo. Então, não custa nada, você vai lá, comenta, marca um amigo e já está participando. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do projeto e principalmente que vocês tenham entendido, né, como funciona. Então, muito obrigado por ter assistido, pessoal, e até o próximo vídeo.